Cientistas da Universidade de Vermont e da Universidade de Tufts, ambas nos Estados Unidos, construíram robôs minúsculos feitos inteiramente de células vivas retiradas de sapos, chamados de Xenobots. Eles têm menos de 1 milímetro, contêm entre 500 e 1000 células e foram capazes de se organizar sozinhos e transportar cargas em uma placa de Petri. Estas são máquinas vivas, não são robôs tradicionais nem uma espécie conhecida de animal. É uma nova classe de artefato, um organismo vivo e programável, afirmou o cientista da computação e robótica François Bongard, da Universidade de Vermont. As possibilidades de aplicações para esse tipo de tecnologia são inúmeras, desde a entrega de remédios em locais específicos do organismo até a reabilitação do meio ambiente. A manipulação de organismos vivos não é nenhuma novidade. Acontece desde pelo menos o surgimento da agricultura. Hoje em dia, a edição genética tem se tornado cada vez comum, e organismos artificiais já foram criados. A nova pesquisa, no entanto, é inédita. Segundo os cientistas, essa é a primeira vez que uma máquina biológica é construída a partir do zero. Para fazer isso, a equipe utilizou algoritmos em um supercomputador. As simulações mostraram as melhores configurações para as células do coração e da pele de sapos, pensando em algumas funções, como locomoção e transporte, com diferentes níveis de sucesso. Em seguida, os pesquisadores selecionaram as melhores configurações, aperfeiçoando-as, e as criaram utilizando células embriônicas de sapos africanos Xenopus laevis, com a ajuda de um microcirurgião e de forceps e um eletrodo microscópico. As configurações resultantes, de fato, eram capazes de se mover. As células da pele agiam como uma estrutura para manter os Xenobots inteiro, enquanto as contrações das células do coração empurravam a máquina para a frente. Os robôs puderam se locomover em um ambiente aquoso por até uma semana, sem a necessidade de nutrientes adicionais, utilizando apenas a carga de energia que já possuíam na forma de lipídios e proteínas. Uma das configurações tinha um buraco no meio para reduzir a resistência, e a equipe descobriu que podia utilizá-lo para transportar cargas. Além disso, quando o ambiente estava repleto de partículas, os Xenobots trabalharam espontaneamente em conjunto, movendo-se de maneira circular para empurrar as partículas para longe do local. Outro benefício foi que, quando cortados ao meio, os bots simplesmente se regeneraram e continuaram trabalhando. Por fim, quando ficavam sem nutrientes, os robôs simplesmente se tornavam um grupo de células mortas. Isso significa que são biodegradáveis, mais uma vantagem em relação aos robôs de metal ou plástico. Embora os robôs sejam feitos de células vivas, chamá-los de vivos pode ser polêmico. Isso porque a afirmação depende de uma definição de ser vivo. Os Xenobots não são capazes de se reproduzir nem de evoluir sozinhos, por exemplo. Apesar disso, a equipe acredita que os Xenobots são um pequeno passo para desvendar o que chamamos de código morfogenético, capaz de fornecer uma visão mais profunda da maneira como os organismos se organizam, calculam e armazenam informações com base em suas histórias e ambiente. Ao olharmos para as células com as quais foram construídos os Xenobots, podemos dizer que são genomicamente sapos. É 100% DNA de sapo, mas não são sapos. Então fica a pergunta: bem, o que mais essas células são capazes de construir? Disse o biólogo Michael Levin, da Universidade de Tufts. O estado atual dessas máquinas é basicamente inofensivo. No entanto, pesquisas futuras poderiam criar robôs utilizando células do sistema nervoso, por exemplo, ou desenvolver biomas com a tecnologia. Ou seja, antes desse tipo de estudo prosseguir, alguma regulação e orientação ética oficial precisarão ser formuladas, principalmente porque existem muitas vantagens na descoberta. Podemos imaginar muitas aplicações úteis para esses robôs vivos que outras máquinas não poderiam fazer, como pesquisar compostos desagradáveis ou contaminação radioativa, reunir microplásticos no oceano, viajar nas artérias para remover placas, entre outras aplicações. Além disso, o estudo é uma contribuição direta para um campo perigoso, o das consequências não intencionais. Ao analisar esses robôs vivos, podemos entender a consequência de diversas tecnologias emergentes que funcionam de maneira independente, como carros autônomos, a mudança de genes para destruir linhagem de vírus ou muitos outros sistemas complexos e autônomos que moldarão cada vez mais a experiência humana, concluiu Levin. Um artigo sobre a pesquisa foi publicado na revista científica PNAS. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhem o mesmo para que essas informações possam alcançar o maior número de pessoas.
Conhecimento é fundamental para construirmos um mundo melhor.